Hoje faz 89 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução, também conhecida como a Revolução de 32 ou a Guerra Paulista, movimento entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, e o objetivo era derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O golpe de Estado decorrente da Revolução de 30, que derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, que impediu a posse também do seu sucessor eleito nas eleições em março de 30, Júlio Prestes. O levante começou em 9 de julho de 32, por uma revolta popular, após a morte de 4 jovens pelas tropas getulistas em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo federal. Após a morte dos jovens, foi organizado um movimento clandestino denominado MMDC, as iniciais dos 4 jovens mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí começaram a conspirar contra o governo provisório de Vargas, articulando junto com outros movimentos políticos uma revolta. Houve também uma quinta vítima, Orlando de Oliveira Alvarenga, que foi baleado naquele dia, no mesmo local, mas morreu meses depois. Nos meses precedentes ao movimento, o ressentimento contra o presidente ganhava força, indicando uma possível revolta armada, e o governo provisório passou a especular hipótese de objetivo dos revoltas a ser a secção de São Paulo from Brasil. No entanto, o argumento separatista jamais foi comprovado. Porém, assim, esse argumento foi utilizado na propaganda do governo provisório ao longo do conflito para instigar a opinião pública e o restante do país contra os paulistas. Obter voluntários na defensiva contra as tropas constituintes e ganhar aliados políticos nos demais estados contra o movimento de São Paulo. O conflito armado. O levante foi deflagrado na cidade de São Paulo às 8h30 da noite do dia 9 de julho de 1932, com o engajamento da Força Pública de São Paulo, unidades do Exército e grupo de civis. Um telegrama enviado pelo então comandante-geral da Força Pública ao coronel Júlio Marcondes Salgados ao general Bertoldo Klingler, comandante supremo do Exército Constitucionalista, no dia seguinte ao início da Revolução, dá detalhes das circunstâncias em que ocorreu aquele evento político e militar. Em meados de setembro de 1932, as condições econômicas do estado de São Paulo eram precárias devido ao cerco militar, ao isolamento comercial, e além disso, as cidades do interior do estado estavam sendo invadidas pela tropa de Getúlio Vargas, e a capital paulista cada vez mais ameaçada pela ocupação militar. No dia 6 de outubro, o general Valdomiro Castilho de Lima, comandante das forças militares do Sul e do Brasil, assumiu a intervenção do estado de São Paulo.
Pela segunda vez em menos de 2 anos, as tropas gaúchas ocuparam a capital paulista, sendo a primeira durante a Revolução de 30. Com a derrota militar da Revolução Constitucionalista, a maior parte dos seus líderes foi exilada na cidade de Lisboa, Portugal. Entre os paulistas, houve baixas, estimadas em mais de 1.000 mortos, e depois, atualmente, no mausoléu do Obelisco, no Ibirapuera, são guardadas a cinza de 703 ex-combatentes, além dos 5 jovens mortos, em decorrência do protesto contra o governo de Getúlio Vargas em 23 de maio de 1932. Ainda que os números de baixas por parte do governo provisório nunca tenha sido divulgado, estima-se que 1.050 mortos e mais de 3.800 feridos. A Revolução de 32 foi considerada por historiadores como um dos maiores conflitos da história brasileira do século XX. O feriado de 9 de julho é um feriado civil no estado de São Paulo, e também temos desfile cívico-militar no todo dia 9 de julho na capital paulista, atualmente sediado no Parque do Ibirapuera. Aqueles que lutaram, aqueles que perderam suas vidas, que lutaram por aquilo que achava que era certo, pelos seus ideais de um São Paulo de 1932, de um Brasil de 1932. Meu respeito a todos que perderam as suas vidas em combate por São Paulo e pelo Brasil.